Bem, olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Talk Online dedicada ao novo Bauhaus Europeu, uma iniciativa inserida no âmbito da Feira Europeia de Cidadania, da Feira Europeia de Cidadania Europeia. O meu nome é Ricardo Cataluna e esta é uma organização do Eurodirect do Baixo Alentejo, um centro de informação europeia sediado na Associação de Defesa do Património de Merda. Vou pedir então a todos aqueles que nos acompanham aquilo que peço sempre nestas ocasiões, que nos indiquem com um comentário ou com o polegar para cima se o som e a imagem estão a chegar em condições. E aproveito também para recordar que esta conversa é também uma ação inserida na Conferência sobre o Futuro da Europa, que é uma iniciativa da Comissão Europeia que consiste numa série de debates e discussões promovidos pelos cidadãos e que permitirão às pessoas e instituições de toda a Europa partilhar as suas ideias e ajudar a mudar o nosso futuro comum. Por isso, reforça esta ideia, esta é uma iniciativa a pensar nos cidadãos e por isso pedimos a todos aqueles que nos estão a acompanhar que partilhem as vossas questões e as vossas opiniões, porque a vossa opinião conta. De referir ainda que as conclusões desta sessão serão vertidas num relatório que ficará à disposição das instituições europeias e de todos aqueles que visitem a plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa. Muito bem. Eu vou então só apenas confirmar se o som e a imagem estão a chegar em condições. É só aqui um breve instante. Sendo que as pessoas que nos estão a acompanhar no Facebook, também podem colocar as vossas questões por essa via. Recordo que esta conversa então faz parte da Feira Virtual de Cidadania Europeia, uma organização do Eurodirect do Baixo Alentejo, sendo que na conversa de hoje será sobre o novo Bauhaus europeu. Para nos ajudar a perceber esta iniciativa, temos a presença de um excelente convidado, que passo desde já a apresentar. Trata-se de José Pedro Sousa, arquiteto e professor auxiliar na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde fundou e dirige o grupo de investigação Digital Fabrication Lab e atualmente é membro da High Level Roundtable da New European Bauhaus. Caro José Pedro, muito obrigado pela sua presença, por ter sido o nosso convite. Eu começava então por lhe perguntar o que é este novo Bauhaus europeu. Faça favor. Muito bem, então, uma boa tarde a todos. Começava por agradecer à Europe Direct Baixo Alentejo, ao Ricardo Cataluna e à Isabel Martinho o convite que me endereçaram para poder participar aqui na vossa conferência, no vosso evento, e poder falar um bocadinho sobre a nova Bauhaus Europeia. E para isso vou partilhar aqui uma pequena apresentação que eu penso que tornará um bocadinho mais atrativa e informativa também este enquadramento desta iniciativa da Comissão Europeia. Ora, vamos lá ver então aqui, vamos partilhar, ok, penso que agora deve estar aí em ecrã completo. Perfeitamente. Pronto, eu sou arquiteto, professor na Faculdade de Arquitetura e portanto também tenho uma visão um bocadinho sobre esta iniciativa e as oportunidades um bocadinho moldada por causa desta minha formação e destas minhas preocupações, mas de facto quando nós falamos da nova Bauhaus Europeia é muito importante referirmos este nome, né, da Bauhaus, esta escola de artes, design e arquitetura do século passado, para a qual remete um pouco este novo movimento e que se calhar algumas das pessoas que estão a ouvir esta apresentação não conhecem. E eu penso que há aqui um aspecto interessante a referir, né, para ajudar a enquadrar o porquê também deste nome. Porque, de facto, há 100 anos atrás nós vivemos uma crise mundial provocada pela Primeira Grande Guerra. E no culminar dessa guerra e no viver dessa crise que daí resultou, surgiu, através de arquitetos e artistas, como por exemplo Walter Gropius, a ideia de criar uma escola, a Bauhaus, a partir da qual se pudesse formular, testar, imaginar uma nova sociedade, novas respostas para os problemas que então se viviam. E, portanto, a crise abriu uma oportunidade de avanço
que esta escola foi impulsionadora. E basicamente havia dois aspectos que eu gostaria de destacar que na altura foram essenciais. Um, foi esta ideia do design, do projeto, do testar, juntando diferentes disciplinas como as artes, a arquitetura, o design. Portanto, juntar todos estes saberes era uma ferramenta para pensar as soluções para a crise que então se atravessava. Portanto, isto foi um dos aspectos importantes ou centrais nesta escola. O outro também foi saber tirar partido das tecnologias de então. E as tecnologias de então, vindas da Revolução Industrial, eram tecnologias onde, por exemplo, temos aqui a fábrica da Ford no Michigan, tecnologias que permitiam a produção em série, standardizada, e isto veio influenciar não apenas, enfim, a produção automóvel, mas a própria arquitetura, o próprio acesso aos objetos do dia-a-dia. Portanto, toda a sociedade acabou por refletir, beneficiar dos efeitos destas inovações que a tecnologia de então permitia. Mas, de facto, hoje, né, passado 100 anos depois desta altura, verificamos também que algumas destas inovações também estão na causa de alguns problemas que hoje vivemos. E a crise que hoje vivemos, não é, similarmente a 100 anos atrás, é uma crise um bocadinho diferente porque, vamos dizer, não é uma crise mundial, é uma crise planetária, é uma crise em que, de facto, temos a consciência que vivemos num planeta com recursos limitados e estamos a tratar mal esse planeta. Estamos a verificar que a temperatura do nosso planeta está numa subida que é muito difícil de reverter ou de estabilizar rapidamente, e as consequências destas subidas de temperatura provocadas pelas emissões de gases de estufa é que vêm destabilizar, portanto, vêm destabilizar uma série de sistemas naturais que nós temos no planeta, como os gelos, e que a qualquer momento, digamos, vão provocando uma série enfim, de efeitos climáticos extremos que nós hoje já estamos a sentir e muito perto de nós, como por exemplo esta imagem retrata muito bem destas cheias na Alemanha em pleno verão, né, neste verão. E portanto, de facto, estamos novamente perante uma crise, tal como há 100 anos atrás. O mundo tem tentado reagir a esta crise, e em particular a Comissão Europeia, através da sua Presidente, tem proposto uma série de objetivos ambiciosos, como a neutralidade climática no continente para 2050, e esse objetivo enfim, materializa-se naquilo que se chama o Pacto Verde Europeu, que é um conjunto de medidas, um conjunto de objetivos relacionados com várias áreas, desde a construção, a energia, a indústria, a mobilidade, etc. Objetivos estes que têm um caráter económico, um caráter tecnológico, um caráter de sustentabilidade muito forte e muito preciso. Contudo, quando olhamos para todo este conjunto de medidas e objetivos, a Presidente da Comissão Europeia teve a noção de que todos estes objetivos teriam que também ter uma consequência, ou teriam que ser perceptíveis do ponto de vista do cidadão no seu dia-a-dia, e não ser apenas uma série de medidas que nós mensuramos numa folha de Excel, vamos, enfim, brincando um bocadinho. E daí nasceu esta ideia da nova base europeia, ou seja, tal como há 100 anos atrás, aproveitar uma crise entender a crise como uma oportunidade para nos reconfigurarmos como um todo, como sociedade, como as tecnologias que temos ao nosso dispor, e, portanto, segundo as suas próprias palavras, este projeto não é apenas um projeto ambiental e económico, é também e, sobretudo, tem que ser um projeto cultural para a Europa. E é aqui, não é, que a nova base europeia se apresenta com o objetivo de tentar tornar este Pacto Verde europeu como algo tangível para o cidadão e para a vida do dia-a-dia, e não apenas para as grandes empresas enfim, que vão funcionando por aí. E, portanto, há aqui 3 pilares fundamentais que desde o início e que se mantêm, que é esta convergência ou esta interação entre sustentabilidade e entre a beleza, não é? Que é um dos aspectos mais inovadores, não é? De um programa que vem da Comissão Europeia, de repente diz-nos a beleza é importante para resolver os nossos problemas, não é? Para dar esperança, para ajudar na recuperação, e portanto isto de repente para toda uma área, um setor mais artístico, mais cultural, é uma lufada de ar fresco muito forte. E finalmente um terceiro aspecto, que é este aspecto da inclusividade, ou seja, de
todos nós somos chamados a participar nesta transformação e, portanto, estes 3 pilares, estes 3 conceitos estão na essência desta, digamos, nova Bauhaus, 100 anos depois desta Bauhaus original, clássica, que nós conhecemos. E, portanto, tal como essa, também precisamos aqui de um input criativo de todas as disciplinas em conjunto, as mais científicas, as mais artísticas. Portanto, toda a gente pode participar e deve participar nesta iniciativa. E, enfim, onde é que esta iniciativa se foca? Esta iniciativa foca-se em várias dimensões. Uma delas que gostaria aqui de destacar é realmente esta dimensão do ambiente construído, que, se nós olharmos para este gráfico que aqui está, representa quase 40% das emissões de CO2 no mundo todo. E, portanto, se há aqui um setor que realmente tem que se transformar radicalmente, é este setor, todas estas áreas ligadas à produção do nosso ambiente construído, a arquitetura, a construção, as engenharias, a extração dos materiais, etc. Pronto, não vou entrar aqui em questões técnicas, mas é uma noção interessante. Claro que também temos a mobilidade, temos os transportes, temos as outras indústrias e, portanto, é um esforço que tem que ser feito por todos. Mas, de facto, aqui o ambiente construído, uma vez que digamos, é um setor onde nós, no dia-a-dia, também nos confrontamos, é uma das áreas primordiais a alterar-se e os processos como nós projetamos e construímos terão que ser alterados. E só para terem assim uma ideia, não é? Por exemplo, normalmente aquilo que se costuma às vezes privilegiar, estamos sempre a pensar em construção nova, mas um dos grandes palavras-chave ou o motor-chave desta transformação tem que ser, por exemplo, a economia circular, não é? A economia circular não se diz respeito apenas a um material, pode dizer-se respeito ao próprio edifício. Portanto, se calhar antes de construirmos um edifício novo, temos que pensar se podemos recuperar o edifício que já existe, não é? E só se calhar em última opção, se não pudermos usar um edifício que existe ou recuperá-lo, é que então se calhar podemos equacionar construir um edifício novo. E aqui vemos um exemplo, né, de uns arquitetos lá que estão em Vassal, que este ano ganharam o prémio Pritzker, que é uma espécie de Nobel da arquitetura, exatamente por terem uma prática de arquitetura que, vem aqui, isto é um edifício em Bordeaux, que foi requalificado através desta introdução destas varandas, que prolongaram os apartamentos, criaram sombreamento, o edifício ficou esteticamente mais apelativo, energeticamente mais eficiente, as pessoas que lá viviam ganharam um outro orgulho de viver neste edifício e, portanto, reparem, tudo isto teve menos recursos do que deitar abaixo e construir um edifício novo e teve benefícios incomensuráveis, não é? por este tipo de atitude. E este tipo de atitude é uma atitude que se deve estender a todas as escalas, não é? E a nós, enquanto cidadão, nas nossas próprias casas, nos objetos e nas coisas que vamos lidando no dia-a-dia. Também, e sempre como título de exemplo para outras disciplinas e para as outras áreas, às vezes podemos pensar que estas coisas são muito limitativas, mas ao longo da história sempre que há alguma limitação, os artistas, os designers, os arquitetos encontram sempre oportunidades de inovação. E, por exemplo, este aqui é um edifício muito curioso do Bjarke Ingels, na Dinamarca, uns arquitetos, em que criam um edifício para tratamento, conversão de desperdícios e lixo em energia e como tal, todo este fumo que sai aqui deste edifício é um fumo que não é tóxico. E no projeto deste edifício acabam por criar aqui uma espécie de montanha, eles até chamam este edifício a Montanha de Copenhaga, que é uma planície, em que introduzem a natureza e onde as pessoas acabam por poder usar a cobertura para esquiar, não é? Nesta descida, com vegetação à volta. E, portanto, digamos, esta ideia, não é, de reconectarmos a natureza, de inovarmos na construção, tem que estar sempre presente nas nossas ideias hoje em dia, não é? Não vermos isto como limitações, mas como oportunidades, às vezes até de usar um problema e torná-lo uma coisa, um fator positivo para criar um edifício ou um programa que não estávamos habituados, não é? Mas não é só nos edifícios que isto se tem que refletir, isto tem que se refletir no nosso dia-a-dia, na transformação das nossas cidades, torná-las mais saudáveis, uma mobilidade mais versátil e limpa, as pessoas sentirem que pertencem aos lugares que habitam e que os lugares que habitam ouvem e
e preocupam-se com as pessoas que aí, digamos, habitam. Isto é o que nós em arquitetura chamamos muito o sentido do lugar, o genius loci. Portanto, algo que não é só o construído, não é? É mais do que isso, é o ambiente e todos os níveis que constroem a nossa sociedade e, portanto, e por isso vemos, por exemplo, esta praça aqui em Siena, em Itália, de facto, onde as pessoas se sentem bem, onde há um respeito pela história, há uma identificação com o lugar, não é? Um sentido de pertença. Portanto, isto são tudo valores que devem ser hum, explorados no sentido de tornar os nossos espaços mais inclusivos, mais acessíveis ao cidadão. Mas também não é só pensar nas pessoas, também devemos começar a pensar também na própria, enfim, ter uma atitude não apenas centrada no homem, mas também noutras espécies, na biodiversidade. E aqui é um exemplo curioso, uma ponte na Holanda, onde toda esta estrutura aqui de madeira foi pensada para servir de refúgio para morcegos, que é uma espécie que habita esta zona e que traz benefícios que às vezes nos passam um bocadinho ao lado, e portanto há aqui uma construção que ajuda o homem, mas ajuda também à biodiversidade do lugar. E portanto este respeito pela natureza, até mesmo potenciar a natureza dos lugares, é algo bastante importante. E é um bocadinho isto, assim, simplificadamente, que a nova base europeia tenta promover. Este projeto tem 3 fases previstas. Uma primeira fase de co-design que terminou em junho deste ano. Uma fase, até vemos aqui a árvore, não é? Esta árvore aqui, portanto, é uma fase onde se tentam criar os alicerces, as raízes de algo que vai florescer mais à frente. E para criar essas raízes foi importante ouvir as pessoas durante esta fase. E aqui, através do website da Nova Bauhaus Europeia, que aproveito e convido toda a gente a ir visitando, a assinar a newsletter para ter acesso à informação atualizada, a organização foi recolhendo ideias, exemplos, artigos, por exemplo, que qualquer pessoa poderia enviar, desde que achasse que aquilo tinha a ver, não é, com estes princípios da Bauhaus Europeia e podia inspirar comportamentos e atividades no sentido que nós neste momento procuramos, né, que aconteçam. E, portanto, recolheu-se imensos exemplos e ideias que estão catalogadas no site, e inclusivamente também se organizou uma primeira conferência da European Bauhaus com milhares de participantes, workshops, vários profissionais. Portanto, isto foi uma primeira fase em que a Comissão Europeia e este movimento estiveram a ouvir o cidadão. Qualquer pessoa podia participar e enviar. Não havia um script de cima para baixo, não é? A dizer o que é que nós tínhamos que fazer. Era ao contrário. Não sabemos, vamos ouvir-vos e depois a seguir vamos refletir. E de facto, outra ação que também houve durante esta primeira fase e que vai continuar, portanto, também para quem nos estiver a ouvir e pertencer a alguma organização que ache que pode contribuir para a discussão sobre estes temas, pode concorrer a parceiro da NEB. E, portanto, nós vemos aqui alguns logos de várias entidades que neste momento já são reconhecidas como parceiros da European Bauhaus. No próprio site tem um menu para concorrer a este, digamos, estatuto. E há, enfim, saúdo o facto de verificar que há já várias entidades portuguesas de várias escalas, universidades, associações, portanto, mais uma vez, é uma coisa bastante diversificada aqui, envolvidas como parceiros. Outra iniciativa também interessante que houve foram os prémios, cujos resultados saíram há 2 semanas atrás, mais ou menos. Prémios estes que focaram em 10 temas, aqui estão os 10 temas. Houve 10 prémios para, digamos, entidades ou pessoas já profissionais, vamos chamar-lhes assim, mas também houve houve outros 10 prémios dirigidos aos mesmos temas, mas para jovens, aquilo que se chamou os Rising Stars. Portanto, sempre tentar ouvir os que já estão no terreno, mas também o futuro, não é? E também convido a visitarem este site dos prémios, porque vocês podem ver mesmo lá os vários projetos que foram finalistas e com isso recolher ideias e ao verificar aqui a diversidade de temas, entrando em cada tema também vão verificar a diversidade de projetos para responder a esse tema, desde fachadas de arquitetura a objetos, às vezes a serviços na comunidade, por exemplo, de Fab Lab, de criar uns produtos a partir de elementos reciclados. Portanto, sem dúvida que aqui está uma recolha de informação inspiradora para o que se poderá fazer
no âmbito deste movimento. E depois também houve algumas entidades em Portugal que foram tentando responder nesta fase e criar alguns eventos de discussão ou ideias de projetos. Houve vários, eu trago aqui 5. Recordo-me dos primeiros que eu vi foi quase por acaso, através de Facebook, uma associação no Algarve que se juntou para discutir o que é que seria isto da nova base europeia. Mas temos o Bowls of the Seas, um projeto muito interessante, multidisciplinar e também até com outras entidades para além de não só portuguesas. A Ordem dos Arquitetos, este NEB Go South é um evento mais académico com a Faculdade da Universidade do Porto e outras faculdades europeias a discutir. Ora bem, se queremos melhorar, não é, transformar o nosso ambiente construído, mas se nós na Europa temos um clima completamente diferente no norte do sul, temos materiais disponíveis no norte que são diferentes dos que estão no sul, se calhar temos que ter aqui atitudes diferentes no sul do que aquelas que teremos no norte. Portanto, os objetivos podem ser comuns, mas a maneira de chegar até eles se calhar tem que ser específica de cada região, de cada zona, não é? E portanto há aqui uma reflexão assim alargada, aberta, sobre o que é que será esta especificidade do Sul, como é que o Sul, quais são os problemas um bocadinho mais específicos do Sul. E também temos, por exemplo, aqui este evento do Instituto do Laboratório Internacional Ibero-Americano de Nanotecnologia, que também criou um sobre a circularidade, não é? E enfim, como este há outros, estamos neste momento também num evento aqui onde estamos aqui a discutir este movimento, portanto, só para mostrar que isto acontece a vários níveis aqui em Portugal. Como referi, essa primeira fase terminou e entramos numa segunda, formalmente, contudo, tenta-se que continuem a existir eventos de discussão, mas entramos aqui numa segunda fase, esta fase de delivery, né, de implementação, que é uma fase onde, se forem ao site que está aqui em cima da nova base europeia, vão ter acesso a uma comunicação, um package de comunicação, onde tem um relatório do que se passou na primeira fase, com estatísticas, com exemplos, e depois também já alguns apontamentos sobre aquilo que vai acontecer nesta fase ao nível de convocatórias para propostas a serem financiadas no âmbito da nova base europeia. Pronto. Neste momento já estão agendadas ou programadas algumas calls no âmbito do Horizon para projetos que vão tocar em temas relacionados com a nova base europeia. Hoje mesmo, não sei se já saiu ou vai sair, era lançado um dos mais esperados, que é uma call para os 5 projetos piloto da nova base europeia, algo que já se sabe há muito tempo que ia ser lançado. Hoje era o dia de lançamento, são o que eles chamam os Lighthouse Demonstrators, portanto, enfim, é uma das calls mais esperadas no âmbito deste movimento. E depois também vai ser afinado, mas foi anunciado já a criação de um European Bauhaus Lab para tentar promover a cocriação no terreno de ações. E também, enfim, tivemos a conferência este ano, mas criar aqui uma espécie de festival, até se calhar um festival distribuído em várias zonas da Europa, mas enfim, vamos saber mais informações mais à frente. Portanto, algo onde se possa celebrar, não é, esta cultura que se pretende ir transformando com a ajuda deste movimento. E pronto, fim desta primeira fase de co-design, de facto, reforçou-se aqui um bocadinho esta ideia da sustentabilidade, da estética de inclusão como pilares fundamentais, mas a isto também se acrescentaram outros aspectos que foram muito referidos pelas pessoas, pelos parceiros, também por colegas desta mesa redonda de que faço parte, onde, enfim, é importante, por exemplo, aprendermos não só com o que se está a passar na Europa, mas também muito com o que se passa para além da Europa. Ou seja, isto tudo bem que é um movimento que nasce aqui da Europa, mas podemos aprender muito e convém termos atenção ao que se passa para além da Europa, porque de facto, digamos, esta transformação terá que acontecer por todo o mundo, senão não conseguimos resolver um problema que é planetário, não é? E estes são os 4 tópicos, né, que mais se sublinharam nesta primeira fase: a reconectar-nos com a natureza, este sentido também de que os lugares têm um significado para nós, não é, de pertença, e
e a prioridade também aos lugares e verificar o que é que as pessoas necessitam mais em termos de inclusividade, diversidade, acessibilidade, e também ao nível dos ecossistemas industriais, introduzir com força um novo pensamento relacionado com o ciclo de vida dos produtos, dos materiais, e também com a economia circular. E finalmente, portanto, esta é uma fase que se vai estender no tempo, não é? Aqui está previsto até 2024, portanto vamos ter várias calls ao longo deste tempo todo, e depois um bocadinho aqui mais à frente também pretende-se que, e olhando aqui para este diagrama aqui da árvore, que se comecem a aparecer estes frutos, não é? Ou seja, que todas estas ideias iniciais, estes projetos de implementação possam de repente começar a inspirar e a multiplicar outras ações, possam ultrapassar fronteiras e, portanto, inspirar positivamente a adoção de novas práticas e de novas oportunidades que nos ajudem realmente a transformar ou enfim, a combater estes desafios que temos hoje à nossa frente. E pronto, eu terminava aqui este enquadramento chamando aqui a vossa atenção que podem seguir este movimento, aceder a mais informações através da web, do site da internet, através do Instagram, o próprio Pinterest, onde vão sendo colocados vários exemplos. E, enfim, eu pessoalmente, enquanto associado aqui ao movimento, também estou disponível para esclarecer alguma questão que queiram colocar, e agora mesmo poderemos fazê-lo. E terminava assim a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos à distância. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado nós, Carlos José. Já parei aqui com a partida do ecrã. Foi uma excelente apresentação. Quem não conhece o New European Bauhaus fica com uma ideia muito concreta então do que é que ele consiste. Muito interessante a referência ao movimento Bauhaus original, do início do século passado, e de facto foi um movimento tão marcante que ainda hoje sentimos nas ruas e nas nossas casas a sua presença. E também muito interessante a referência à questão da biodiversidade. Nós ainda há bocado no nosso Facebook colocámos um vídeo que falava muito da importância de trazer de volta a biodiversidade para as cidades. E, portanto, aquela ponte que vai abrigar morcegos foi uma história muito interessante sem dúvida. Bem, sendo assim, íamos abrir aqui a nossa parte de perguntas e respostas. Portanto, as pessoas que nos estão a acompanhar aqui pelo Zoom podem colocar as vossas questões. As pessoas que estão a acompanhar-nos pelo Facebook, igualmente, na caixa de comentários. Portanto, quem quiser colocar a sua questão, basta levantar o dedo e a mão, neste caso, através do Zoom, e colocar as vossas questões. Deixa aqui fazer compasso de espera. E ver se alguém... Temos aqui uma questão da Anastácia. Anastácia, por favor, pode colocar a sua questão. Olá, boa tarde. A minha pergunta é: onde em Portugal é que haveria este interesse de implementar estes projetos? Seria nas cidades? Seria particularmente no Alentejo? Onde é que seria este projeto? Portanto, eu diria que não há aqui nenhum sítio geográfico em particular onde este projeto deva ser implementado. A ideia aqui é que estes princípios podem se aplicar em qualquer lugar. E quando há pouco falei, por exemplo, deste encontro da Go South, o princípio que está por trás desse projeto de discussão, não é? De uma plataforma de discussão, naquele caso, é que, de facto, cada lugar tem desafios muito próprios, não é? Se estamos a falar de uma cidade, os desafios serão uns. Se estamos a falar de uma zona mais rural, os desafios serão outros, como, por exemplo, a fixação de população nesses locais, ou a agricultura, de desenvolver a agricultura de uma maneira sustentável, a criação de emprego. E, portanto, eu diria que cada um de nós, no sítio onde está, certamente reconhecerá um conjunto de desafios que podem ser melhorados, que podem contribuir para um ambiente mais sustentável. E quando dizemos aqui mais sustentável, não é só do ponto de vista ecológico, mas é do ponto de vista também social, cultural, económico. E, portanto, eu acho que é olhar à nossa volta, não é?
juntar esforços com outras pessoas, com outras áreas e tentar desenvolver ideias e projetos de transformação, não é? Como eu disse, e aqueles exemplos que eu mostrei, há ali algumas iniciativas já concretas, mais na área da discussão, mas há outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas, não é? por diferentes parceiros que estão a tentar juntar-se para criar projetos de implementação. Por exemplo, em Matosinhos, este centro tecnológico do CEA foi um dos vencedores de um dos prémios da Bauhaus, da nova Bauhaus europeia, agora recentemente, com uma tecnologia de captação de carbono para as cidades. E, portanto, digamos, temos aqui, não é, discussão, tecnologia, se calhar projeto, diferentes níveis onde nós podemos participar no âmbito deste movimento. Ok, obrigada. Muito interessante. Muito obrigado nós, Anastácia. Obrigado, Carlos José. Não sei se temos alguma questão das pessoas que nos estão a acompanhar aqui no Zoom. Temos Elizabeth Gomes, por favor. Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Eu não sou eu não sou de arquitetura e não entendo muito de arquitetura. Eu sou de línguas, também artes, mas não propriamente. Não entendo muitas coisas a esse nível. Eu perguntava, eu consigo imaginar facilmente a implementação de projetos como aqueles que indicou, por exemplo, nas grandes cidades e implementação deste género de projetos nas cidades. Mas em sítios mais rurais, em sítios mais tradicionais, com traçado muito tradicional, por exemplo, estou a pensar aquelas vilas ou aquelas terras mais do interior que têm um traçado muito específico, tipo Beja, Moura, tem aquelas casas tradicionais e essas coisas todas. Como é que é possível implementar esse género de projetos em regiões que têm já um traçado tão típico e tão característico que, quer dizer, não sei se me estou a conseguir explicar convenientemente. Perfeitamente. Acho que compreendi, vou tentar se calhar responder mais uma vez, não é? Portanto, cada zona, não é? A cidade ou zona mais rural tem os seus desafios e, portanto, nós não queremos, os desafios de uma cidade são completamente diferentes dos desafios de uma vila ou de uma pequena aldeia. E não é por serem diferentes que uma pequena aldeia ou uma vila será menos considerada. Pelo contrário, até mostrei há pouco que um dos 4 vetores que se destacaram desta primeira fase é reconectar-nos com a natureza, não é? Obviamente nas cidades isto é um problema, é um desafio muito grande, mas nas zonas mais rurais, digamos, é algo onde nós podemos explorar no sentido de também, através dessa reconexão com a natureza, até poder ajudar a resolver outros problemas, né? Como a fixação da população, a criação de atividades, a valorização de atividades locais, conhecimentos também do local. Eu penso que todos estes princípios da nova Bauhaus europeia permitem enquadrar bastante bem tudo o que é a recuperação das tradições, a recuperação do património e às vezes até podemos encontrar na tecnologia até um aliado para, por exemplo, ajudar a revitalizar essas zonas, não é? Também, por exemplo, enfim, se falássemos aqui da construção, pronto, uma das ideias é tentar que cada vez mais se tente construir com materiais mais locais, para evitar o transporte e a logística pesada de materiais de sítios muito distantes. E, portanto, de repente, estas preocupações, não é? O acentuar deste tipo de preocupações pode fazer com que, de repente, nessas zonas mais, vamos dizer, menos urbanas, de repente possam sair valorizadas, não é? O que aí existe, os materiais que aí existem, os saberes que existem, até mesmo do ponto de vista construtivos, por exemplo, possam sair valorizados
e ajudados, não é? Através destes apoios para desenvolver negócios locais, por exemplo. E, portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade para essas zonas se reforçarem. Portanto, aquilo que eu acho que não deve acontecer é as zonas rurais tentarem ser cidades, não é? E as cidades tentarem ser zonas rurais, não é? Pelo contrário, não é? Cada um tentar descobrir, até mostrei ali 2 ou 3 slides, quando falava do espírito do lugar, não é? Cada lugar tem o seu espírito, não é? E o espírito é a diversidade que existe, são as condições materiais, é o clima desse sítio, não é? Saber ler bem esse sítio é decisivo para podermos então aí valorizá-lo e reforçá-lo. Eu acho que a nova base europeia tem mecanismos e tem um enquadramento cultural que aponta nesse sentido, não é? Não sei se consegui ajudar Consegui, tocar um sim. bocadinho. Conseguiu ajudar, sim. É que há uns anos atrás houve espaços que foram reestruturados em algumas cidades e tudo mais. Eu não me recordo como é que se chamava o programa. E muitas das coisas que fizeram, por exemplo, em Beja, foram reestruturados. Eu estou em Beja. Foram reestruturados vários espaços em Beja que ficaram completamente descaracterizados. E era essa a minha questão, estava mais ligada com isso: como é que é possível inserir novas ideias sem descaracterizar completamente a cultura que já existe e os espaços que já existem, não é? Incorporando sim, mas não estragando o bom que já lá está. Era mais por aí que eu ia. Mas sim, eu consegui compreender o que dizia. Eu penso que, digamos, se calhar há uns anos atrás, não é, o enquadramento cultural do que seria uma modernidade hoje em dia, se calhar apontava para o deita abaixo, constrói novo, constrói alta tecnologia e por aí fora, não é? Eu acho que a nova base europeia tem um enquadramento cultural completamente diferente disso, não é? Um enquadramento onde tentamos valorizar as pessoas, tentamos valorizar os negócios locais, o sentido de comunidade, o sentido de co-design, não é? Design participativo. E, portanto, se até forem ver um bocadinho os prémios da nova base europeia que estão no site, vão ver que há muita coisa de quase cirúrgica, quase tática, né? Que hoje em dia se fala muito de urbanismo tático, portanto, coisas em que pequenas comunidades, bairros se juntam e melhoram as fachadas ou fazem um pequeno jardim para criar ali algo para as crianças que não existia antes. Portanto, eu acho que a nova base europeia dá um enquadramento, né, do que é que pode ser hoje a modernidade de hoje, diferente do que se calhar estávamos habituados, enfim, ou muitas pessoas superficialmente associavam, se calhar há 10, 20, 30 anos atrás, e que de facto se calhar descaracterizaram muitos locais que conhecemos hoje em dia, não é? Portanto, eu acho que é no sentido oposto que hoje se tenta promover esta renovação, não é? Esta recuperação, a reutilização, valorização, e não a construção do novo, não é? De um novo que, enfim, se for mal, é muito difícil depois de voltar atrás, não é? Portanto, acho que é aproveitar este enquadramento cultural para implementar estas ideias, maiores ou mais pequenas, mais cirúrgicas, mas acho que há as condições para isso. Muito obrigada. Muito obrigado, nós, Elizabeth. Eu creio que a Elizabeth se referia há bocado ao programa, que ela não se lembrava o nome, seria equivalente ao programa Polis. Eu também sou de Beja, então... É isso, pronto, é o Polis. Pronto, foi assim um programa que teria muita celeuma, não só em Beja, mas em muitos locais um pouco por todo o país. Muito bem, muito obrigado pelas vossas questões. Lançar então novamente novo repto às pessoas que nos estão a acompanhar, tanto pelo Zoom como pelo nosso Facebook. Se tivermos alguma questão que queiram colocar ao José Pedro Sousa, por favor, falem agora ou calem-se para sempre. Isabel, não sei se quer colocar uma questão. Sim, queria colocar, e por incrível que pareça, não encontram onde levanta a mãozinha. Isto deve mostrar a minha idade e a minha relação com as novas tecnologias. Portanto, vivo um novo Bauhaus, talvez com menos tecnologia.
Queria agradecer, primeiro que tudo, ao Europe Direct e ao Ricardo Catalunha, ao arquiteto José Pedro Sousa, que se juntaram a nós. Eu trabalho aqui na Comissão Europeia, na representação aqui em Lisboa. Graças às novas tecnologias podemos estar todos juntos, uns no Porto, outros no Alentejo e outros em Lisboa. E queria só pedir ao arquiteto, eu penso que talvez haja alguns jovens talvez mais tímidos por trás destes ecrãs, se estiver a falar para jovens que estejam em universidades, em escolas, por onde é que eles podem começar? Que se eles tiverem ideias, se quiserem juntar ao movimento, o que é que os aconselha? Eu sei que na Universidade do Porto está muito ativa em tentar cativar a atenção dos alunos. Como podem as pessoas participar? Que eu penso sempre esse o problema da Europa, tudo parece muito distante, há muitos projetos, muitos papéis, muitas comunicações. Na prática, que conselho é que dá a um jovem que queira participar no novo projeto do Bauhaus? Muito bem. Eu diria o seguinte, por exemplo, a primeira coisa eu acho que era tentar ir acompanhando um bocadinho oportunidades que possam às vezes ir surgindo e até acompanhando informação que outras pessoas vão colocando e que os próprios também podem colocar através do website da Nova Bauhaus Europeia. Portanto, como eu falei na primeira fase, qualquer pessoa, não é? Seja um professor catedrático, um inventor de um laboratório avançado ou o meu filho, podia ir ao site, enviar um e-mail. Eu acho que esta rolha de cortiça é fantástica porque pode ser reciclada e fazer isto e aquilo e aquilo. Pronto. E tudo isso foi tido em conta. No report da Nova Bauhaus Europeia está lá uma série de estatísticas e onde, com bastante satisfação que vejo que os portugueses até foram bastante ativos nesta resposta. Por exemplo, nos prémios fomos o terceiro país a submeter mais aplicações e portanto, digamos, há canais abertos para ouvir qualquer pessoa, não é? E estes eventos que, enfim, grupos vão tomando iniciativa de organizar e que jovens dentro de uma escola podem também juntar-se e dizer, vamos marcar aqui um encontro, selecionamos estes temas, vamos discutir, isto é um primeiro avanço no sentido de criar aqui alguma massa crítica sobre este tema, se calhar daqui a um mês estamos já a começar a falar de projetos, estamos a falar de um protótipo, estamos a falar de uma atividade qualquer. Portanto, eu acho que há que proativamente começar, não é? De alguma maneira. Mas, por exemplo, se olharem, por exemplo, para os prémios, houve ali, portanto, 10 prémios que foram dirigidos exatamente a jovens. Portanto, a jovens com ideias não ainda concretizadas, não ainda testadas, mas que puderam participar, não é? Qualquer jovem poderia, com uma ideia em casa, ou grupo, podia submeter a sua ideia. Portanto, eu até convidava digamos, os jovens, não é, a visitarem esses prémios, até para se identificarem às vezes, eu até tinha uma ideia parecida com aquela, não é? Ou esta faz-me lembrar uma ideia que eu tenho, e podem na mesma contactar o movimento, temos lá contactos, até para colocar questões ou até para enviar informação, não é? Portanto, e vão sair mais iniciativas do género. Portanto, há estas calls de financiamentos, pronto, são um bocadinho mais complexas, não é? Mais burocráticas de preparação. Vamos ver, não é? Que estou também com curiosidade, vai ser ainda discutido, este European Bauhaus Lab, que vai ser criado. Como é que isso depois no terreno poderá funcionar, não é? Até se haverá alguma descentralização ou não sei ainda, portanto, mas é algo que eu penso que eu sei que na base disso está a tentativa de manter pontes diretas, não é? Com coisas a acontecer no terreno, e quando dizemos coisas a acontecer no terreno não é com a universidade, XPTO, não, é com as comunidades, não é? Com as comunidades, os jovens, os idosos também, portanto, tentar manter este canal, que foi a essência da primeira fase de co-design. Este canal vai continuar nesta segunda fase, portanto, estes seriam um bocadinho estes conselhos de ir seguindo estas oportunidades que possam vir de cima para baixo, mas de baixo para cima, juntarem-se, conversarem, e com uma, duas, três discussões certamente vão começar a ver ideias
que podem ser implementadas localmente, podem ser implementadas na escola, podem ser prototipadas, podem falar com o professor a seguir para os ajudar a concretizar qualquer coisa. Portanto, tudo isto é algo que não tem aqui um script, não é, rígido, pelo contrário, não é? Está aberto a que nós proativamente possamos fazer coisas, ser ouvidos e se calhar até ter apoio para implementar. Muito bem. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Isabel, pela sua questão. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Podem também colocar através do nosso Facebook. Também estamos a transmitir pelo Facebook do Parlamento Europeu em Portugal, creio. Portanto, pessoas que estejam aí também podem colocar as vossas questões. Estejam à vontade. Eu, se calhar, enquanto as pessoas mais tímidas não colocam ainda questões, eu lançava uma questão ao José Pedro, se me permite. Eu creio que há bocado falou, mas não sei se podia concretizar, eu não percebi bem se no novo Bauhaus europeu se pretendem dar primazia, por exemplo, à recuperação de edifícios ou à construção de edifícios novos. Isto porque muitas das nossas cidades são cidades antigas e têm centros históricos que estão um bocado ou abandono, em muitos dos casos. Não sei se há alguma linha clara no Bauhaus europeu relativamente a essa matéria. Sim, portanto, nós aqui na Europa, eu na apresentação que fiz, referi-me a este setor do ambiente construído como um setor central a necessitar de transformação para atingirmos os objetivos climáticos que pretendemos. E, de facto, olhando para o continente europeu, o nosso maior problema tem a ver com o que já está construído, não é? Não é tanto construção nova, que se calhar noutras áreas do planeta o desafio é como construir o novo em massa, mas de uma maneira sustentável e acessível. Aqui na Europa, digamos, o grande desafio passa pela recuperação, não é? do património construído, tornando também, do ponto de vista energético, mais eficiente. Portanto, o ênfase é nesse sentido. E daí haver, enfim, estes instrumentos económicos de financiamento que vão apontando no apoio desse tipo de melhoramento do construído e de valorização do construído. Claro que depois na minha apresentação também mostrei ali um outro edifício novo, obviamente a construção nova não vai desaparecer, não é? Vai continuar a existir, mas que quando aconteça que haja uma percepção de todo o seu impacto, não é? Não só quando essa construção nova está a ser usada, mas também as opções que nós tomamos do ponto de vista de materiais e de construção para essa construção nova já trazem um impacto ecológico grande a montante. E, portanto, é preciso ter aqui um entendimento, né, do ciclo de vida associado à nova construção para ajudar a tomar as nossas decisões. E isto pode, como aquele exemplo que eu mostrei, não é, até do ponto de vista criativo, levar-nos a criar construções e espaços, até diria mais espaços, que podem ser diferentes e estimulantes para o nosso dia-a-dia, não é? Muito bem, muito obrigado, José. E nestas calls, desculpa, diga. Sim, portanto, nestas calls que vão sendo preparadas portanto, há aqui um conjunto de calls que são diretamente financiadas, digamos aqui, por um fundo da nova base europeia. E haverá outras calls onde, embora financiadas por outros meios, princípios da nova base europeia vão ser tomados em conta, não é, na apreciação desses projetos, juntamente com outros. Pronto. E, portanto, no meio deste ecossistema de oportunidades de apoio, há projetos orientados, por exemplo, à recuperação do património, não é? Outros para a valorização ou para a melhoria da eficiência energética dos edifícios. Pronto, e, portanto, vamos ver aqui tópicos, às vezes uns mais focados, no sentido de olhar para aquilo que já existe, né, para o construído. Muito bem, muito obrigado, José. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. As pessoas, tanto que estão aqui no Zoom como estão a acompanhar-nos no Facebook. Temos mais uma questão de Elizabeth. Faça favor.
Uma questão, a minha questão está diretamente relacionada com aquilo que disse agora acerca da recuperação de edifícios e eficiência energética. Eu acho que isso é muito interessante, de facto. Nós devíamos pensar mais na eficiência energética quando estamos a recuperar os edifícios, mas muitas vezes quando estamos a tentar recuperar edifícios, temos de pedir autorização para utilizar tantos materiais a tantas entidades, muitas vezes não nos é dada autorização para utilizar materiais que são eficientes energeticamente, porque ou não são tradicionais, ou porque dizem que não e não dão grandes respostas, não dão grande esclarecimento porque é que não podemos usar esses materiais. Então, como é que nós poderemos tentar usar materiais mais eficientes em construção de edifícios, sobretudo em zonas históricas, por exemplo, se depois temos leis do país que não permitem, ou da região, que não permitem a utilização desses mesmos materiais? Está alguma coisa a ser feita no sentido de abrir legislativamente desculpem lá, isto está complicado hoje. Será necessário fazer alguma alteração, mesmo a nível de entidades que dão essas autorizações para que se possa utilizar materiais mais eficientes? Bem, É que me está a fazer compreender. Sim, não, claríssimo, Elizabeth. Essa pergunta é extremamente importante porque, de facto, digamos, quando dizemos que estas transformações precisam da colaboração de todos, é mesmo de todos. E aqui as autoridades, não é, quem nos governa, quem define leis, também têm um papel decisivo, porque podem ou incentivar ou travar, não é, estas transformações. E de facto, portanto, a inovação que nós necessitamos, não é, quer do ponto de vista do projeto ou das soluções construtivas para tornar o nosso ambiente construído mais bonito, mais eficiente do ponto de vista energético, estas inovações também têm que acontecer desse lado, né? do lado das leis, dos regulamentos, para que de facto possamos enquadrar materiais que nós sabemos que do ponto de vista sustentável são melhores, mas que se calhar ainda não estavam suficientemente estudados ou enquadrados do ponto de vista legal para serem utilizados. Por exemplo, estou-me a lembrar da madeira, não é? Que é um dos materiais agora mais que está a conhecer aqui digamos, um crescimento na sua utilização, e quando nós vemos países do norte da Europa, mas mesmo aqui ao lado em Espanha, em Barcelona, que estão a construir edifícios já em altura com estruturas de madeira, né? Obviamente, questões relacionadas com o fogo, com a térmica, tudo isso são novos desafios para um edifício que se quer construir em madeira, que se calhar nós não estávamos ainda preparados. E, portanto, eu até tenho estado um bocadinho mais próximo, eu não sou muito conhecedor desse aspecto, desse lado legal, mas tenho até acompanhado um evento dos países nórdicos da Europa, e onde às vezes trocamos impressões e eles têm estado a discutir, não é, todo um conjunto de novos princípios e de regulamentos para a construção que permitam enquadrar e incentivar a adoção dessas novas soluções baseadas na natureza, não é, por exemplo, ao nível da construção, seja construção nova, seja recuperação de edifícios, não é? Portanto, foi ótimo teres levantado essa questão. Não tenho já aqui uma resposta específica. Acho que isto parte, digamos, acho que isto se trabalha aqui a dois níveis. Do lado da Comissão Europeia e, digamos, da equipa ligada à nova base europeia, temos levantado esta questão e, portanto, há a noção de que, de facto, tem que haver inovação a esse nível, não é? Uma inovação informada, obviamente, para potenciar, para agilizar no terreno estas transformações, mas depois também mais localmente, porque as coisas em Portugal com este clima passam-se de uma maneira diferente de uma Noruega com um clima completamente diferente. Aqui em Portugal também tem que se criar estes grupos de trabalho, e já eu sei que a Ordem dos Arquitetos, por exemplo, que tem estado a refletir sobre isso, no sentido de, pronto, a montante poder criar condições férteis
para que depois os profissionais, os arquitetos, os designers, os engenheiros, os construtores possam realmente adotar essas soluções que se consideram mais ajustadas para, para estes objetivos, não é? Muito obrigado, José. Não? Muito obrigado, Elizabeth, pela questão. Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão. Estamos já quase a atingir 1 hora aqui de sessão. Podem partilhar as vossas opiniões, as vossas questões. Estamos cá para isso. Eu, se calhar, se ninguém quer colocar nenhuma questão para já, eu queria só colocar uma questão ao José Pedro, se me permite. O José Pedro referiu na sua apresentação que o novo Bauhaus europeu é uma forma de fazer face às alterações climáticas. Eu não sei se o José Pedro tem alguma noção de como é que o resto do mundo, fora da Europa, está a olhar para o novo Bauhaus europeu. E perguntava-lhe também se considera que esta experiência poderia ser replicada noutras partes do mundo. Faça favor. Muito bem. Pronto, um dos aspectos interessantes, de facto, é que eu tenho estado integrado no que eles chamam uma mesa redonda de pensamento desta nova base europeia, sobre 18 pessoas ao todo, e há 2 pessoas de fora da Europa. Portanto, temos um arquiteto japonês, que é o Shigeru Ban, e temos também uma ativista da Índia, Sheila Patel, que nos nossos encontros trazem perspectivas diferentes para ajudar a enriquecer a discussão. E no caso até desta colega da Índia, de facto confrontamos, não é, com problemas diferentes, não é, que essa zona do planeta vive, com uma escala também completamente diferente às vezes das escalas de intervenção que nós estamos aqui habituados, e portanto referia-me a esta situação porque de facto há este cuidado em tentar perceber um bocadinho também o que possa estar a acontecer no resto do mundo. Quanto ao movimento replicar-se noutras partes, eu penso que se calhar a palavra mais correta é tentar perceber o que se passa e também aprender com o que se passa, não é? E não, digamos, tentar de repente nós com as nossas conclusões irmos a outro sítio e tentar, chapa 4, não é? Aplicar aquilo que nós achamos que é, não é? Portanto, o sentido de trabalho deve ser sempre muito bottom-up, não é? De baixo para cima. De facto, haver aqui uma consciencialização global destes problemas, isso de facto é transversal ao nosso colega japonês, à nossa colega da Índia, mas depois, como agir, como resolver, como melhorar, tem que ser feito lendo a matéria que existe em cada um dos locais. E, portanto, eu, digamos, por um lado, enquanto grupo, existe esta preocupação e este intercâmbio. Por outro, também sinto, às vezes, reações de colegas, por exemplo, da América do Sul, imensos, dos Estados Unidos, muito interessados no movimento também, e a perguntar como é que podem participar, etc. E pronto, e às vezes estes eventos que se vão organizando, eles são perfeitamente abertos, e às vezes há colegas de fora da Europa que se inscrevem no evento, entram no evento, participam, colocam questões, falam dos seus exemplos. Muitas vezes temos keynotes também, vemos às vezes eventos com keynotes de outros países de fora da Europa, para aprender também com outras práticas. Portanto, eu acho que não há aqui digamos, não deve haver aqui uma prioridade nessa, se é o movimento que se vai impor lá fora ou não, mas de facto há que aprender, há que trocar experiências e coletivamente, não é? Compreendendo as diferenças em cada sítio, tentar melhorar qualitativamente a nossa sociedade e a maneira como intervimos no nosso espaço, não é? A qualidade dos nossos espaços, por exemplo. Muito bem, caro José. Muito obrigado pela sua resposta. Não sei se temos mais alguma questão. Estamos já a chegar à parte final da nossa sessão, da nossa Conferência sobre o Futuro da Europa. No nosso Facebook também não estamos a receber comentários. Eu, sendo assim, se calhar, para concluir a nossa sessão, eu lançaria, se calhar, uma questão um bocadinho, a questão de 1 milhão de euros, peço desculpa, vou tentar. Eu sei que o projeto ainda está muito nesta fase inicial, o programa está numa fase ainda muito inicial, mas eu estava a ouvi-lo falar sobre a diversidade europeia. O lema da União Europeia é unida na diversidade,
E tendo em conta a diversidade de climas, que é assim, fazer uma casa em Portugal não é a mesma coisa que fazer uma casa na Dinamarca, por exemplo. Fazer uma casa em Itália não é a mesma coisa que fazer uma casa na Irlanda. Como é que nós vamos conciliar esta diversidade toda com uma identidade europeia que será transversal? Ou seja, como é que vamos conciliar a diversidade imensa que a Europa tem e que nos dá força? Como é que eu, por exemplo, estou em Portugal e olho para um edifício e digo aquilo é um edifício do novo Bauhaus europeu e chego à Irlanda e digo aquilo é um edifício do Bauhaus europeu? O que é que os vai... Muito bem. De facto, no início, não é? Portanto, há mais ou menos um ano atrás, quando se lançou este movimento e quando se falava da beleza, também às vezes falava-se de um estilo, não é? Quase criar um estilo da nova Bauhaus europeia. Mas eu penso que essa noção, entretanto, surgiu na altura mais se calhar como uma pergunta do que propriamente uma preocupação em conseguir aqui um estilo que de facto foi o que aconteceu com a Bauhaus original. Portanto, uma pessoa começámos a ver edifícios em betão, com grandes aberturas envidraçadas, as coberturas planas, e de repente cria-se ali um estilo reconhecível com as oportunidades tecnológicas da época. Mas na altura era um estilo que se impunha, não é? Um estilo moderno, que independentemente se era no norte da Europa ou no sul da Europa, deveria seguir aqueles princípios estéticos. E isso, na altura, representava uma ideia de modernidade, mas que depois, de facto, também trouxe muitos problemas, não é? Porque não se respeitavam realmente as condições específicas de cada local. Eu acho que hoje o espírito é outro, não é? E o espírito que existe, a preocupação que existe, penso que pode tornar mais difícil de emergir um estilo reconhecível do ponto de vista estético. Não é? E aí eu penso que a palavra-chave, se calhar, é mais realmente esta questão da cultura, não é? Da Bauhaus Europeia não ser apenas um projeto económico ou sustentável, mas ser um projeto cultural. E, portanto, se entendermos isto, né, a cultura como central neste projeto, se calhar, quando estamos no norte da Europa e olhamos para um edifício construído em madeira, que até abriga determinadas espécies de aves naquela estrutura, se calhar reconhecemos ali umas preocupações que se calhar podem ser similares a outras preocupações que podemos encontrar, se calhar num edifício no sul da Europa, que até tira partido de uma construção em adobe ou em argila do local e que, portanto, respeita e usa o material que existe ali à volta e que é utilizado e construído com pessoas daquele local, e portanto se calhar vemos ali uma cultura de respeito pelo local similar à cultura de respeito pelo local do norte. Portanto, eu acho que do ponto de vista se calhar estético, é uma opinião pessoal, eu penso que pode ser difícil hoje, não é? Porque o princípio é outro, não é um moderno que se impõe independentemente, um moderno universal, mas é algo que é uma preocupação que pode ser global, mas na verdade pode ser a mesma preocupação, né? Mas na verdade a maneira de materializar essa preocupação e esses objetivos vão ser diferentes no sul da Europa, se calhar do norte da Europa. Mas aquilo que levou a essa manifestação física, essa manifestação material e estética, se calhar é muito parecida, não é? O respeito pela natureza, o respeito pelas condições locais, respeito pela eficiência dessa construção e pela fruição das pessoas também e de outros seres vivos, não é? Dessa construção que aí se fez, não é? Mas é uma pergunta que vai ficar no ar e que vamos vendo, não é? Exatamente. Exatamente. Mas já agora só assim uma nota, por exemplo, por causa deste, quando eu falei da Bauhaus original, a Bauhaus original trouxe-nos a construção em betão, a construção com vidro, com o metal, o aço, e de repente hoje em dia isto são materiais que nós hoje reconhecemos como materiais problemáticos, não é? E como reação a isso fala-se, por exemplo, muito hoje em madeira, e de repente começamos a ver um ressurgimento da construção em madeira em muito pouco tempo, ou seja, nos últimos 2, 3 anos, estamos a ver aqui uma série de projetos por toda a Europa a nascer com construção em madeira, desde torres com 85 metros em Zurique, penso eu, toda em componentes estruturais em madeira, ou uma estação, não me recordo agora se é em Milão ou em Nápoles, de metro subterrâneo, mas com uma enorme estrutura toda ondulada cá fora,
de uns arquitetos espanhóis que estão a construir e também toda em madeira, e portanto, enfim, não há assim aqui um estilo, mas de repente a opção pela madeira, não é? Que se vemos hoje em dia um bocadinho a crescer, se calhar podemos associar a este novo espírito, não é? Mas daí até uma estética, não sei, acho que se calhar vai ser diferente da base original. Vamos a ver, vamos. É um caminho que se faz caminhando, não é? Portanto, Exatamente, é isso vamos mesmo. ver como é que vai correr. Bem, já estamos com mais de uma hora de conversa, creio que foi muitíssimo interessante. Só me resta agradecer então às pessoas que estiveram connosco durante esta hora, às pessoas que nos acompanharam aqui no Zoom, nas redes sociais, nosso muito obrigado. Eu diria então ao José Pedro também muito obrigado e se calhar, não sei se quer deixar uma palavra de despedida para os nossos espectadores, digamos assim. Muito bem. Queria só agradecer aqui esta oportunidade, né, de falar um bocadinho sobre a Novo Bauhaus Europeu e também incentivar a que de facto vejam a informação que vai sendo lançada pelo website. Às vezes isto soa um bocadinho formal e repetitivo. Vejam o website, mas na verdade de facto passam-se coisas ali através do website que é o que nos vai permitir participar. Por exemplo, aqueles prémios numa primeira fase foram votados por todas as pessoas que tinham assinado a newsletter. Portanto, qualquer pessoa, independentemente da sua formação, da sua origem geográfica, participou na triagem das candidaturas aos prémios, não é? E, portanto, de facto, é um movimento que tem presente a possibilidade de toda a gente poder, de alguma maneira, participar e ajudar a moldar as coisas. Por isso, mas para isso acontecer é preciso, enfim, estabelecemos aqui alguma ponte e o website é realmente a porta de entrada à ponte para este movimento e eu, enfim, despedia-me se calhar encorajando todos a passar por lá e assinar esta newsletter e depois conversar, discutir e fazer coisas, não é? Acontecer. E fazer coisas, exatamente. Muito bem. Exatamente. Carlos José, muito obrigado então pela sua presença. Foi um gosto. Oxalá possamos repetir. À Isabel, à Anastácia, à Elizabeth, à Helena, à Maria Clara, à Alice, a todas as pessoas que se inscreveram, muito obrigado por nos terem acompanhado. Eu recordo que amanhã voltaremos com uma nova talk, também às 3 da tarde, sobre as fake news e a desinformação. Ainda vão a tempo de se inscrever através do site tiny.cc/feira virtual. Continuem a acompanhar-nos na nossa feira virtual de cidadania europeia. A todos o resto, muito bom dia e saudações europeias para todos. Muito obrigado. Deus, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.